Olá, meu nome é Midian Cristine, sou discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, campus Altamira. Sou orientada pelo professor Dr. Thiago Bernardi Vieira e meu trabalho está intitulado Levantamento Bibliográfico da ocorrência de espécies de morcegos mamália quiróptera na região de Altamira, Pará. Então, vamos dar início à apresentação. A introdução. Os morcegos, eles são da ordem Quiróptera, ordem essa com o maior número de espécies dentre os mamíferos. Atualmente são conhecidas 1.145 espécies de morcegos no mundo, das quais 172 ocorrem no Brasil. Como eu disse, os morcegos pertencem à ordem Quiróptera e eles estão divididos em 7 guildas tróficas. Essas guildas tróficas nada mais é do que os grupos funcionais alimentares dos morcegos, que ela é baseada no tipo de recurso consumido por eles, no mecanismo morfológico e comportamentais de aquisição desses recursos, ou seja, da aquisição da alimentação desses morcegos. Então, eles são divididos em 7 guildas tróficas, em 7 grupos funcionais. E entre eles a gente tem os carnívoros, que são aqueles morcegos que eles se alimentam de pequenos vertebrados, incluindo aves, roedores, lagartos e até mesmo outros morcegos. A gente tem os frugívoros. Os frugívoros, eles são morcegos que têm uma preferência alimentar por frutos. Temos os insetívoros, que são os morcegos que se alimentam de inseto. Temos os nectarívoros, que são os morcegos que eles se alimentam de néctar. Temos os piscívoros, sua preferência alimentar são peixes. Temos os onívoros, que são morcegos que se alimentam tanto de animais quanto de plantas, em proporções similares. E temos os hematófagos. Os hematófagos são os morcegos que se alimentam de sangue de vertebrados, tanto de aves, répteis e mamíferos. Então, os morcegos, eles desempenham papéis importantes para o ecossistema, e importantes para a manutenção do mesmo. E eu vou trazer para vocês 4 trabalhos, 4 papéis importantes que eles desempenham nos ecossistemas. Primeiro deles, a gente tem eles são grandes polinizadores, assim como as abelhas, os morcegos também polinizam. E eles fazem parte das espécies que se alimentam do néctar, tendo, portanto, um contato direto com as partes reprodutivas da flor. Uma segunda importância, um segundo papel que os morcegos desempenham é que eles são ótimos dispersadores ou também distribuidores de sementes. As espécies de morcegos, os frugívoros, por exemplo, eles são os carinhas que fazem esse papel. Então, eles são grandes dispersadores de semente, ele consome uma enorme variedade de frutos e depois eles expelem as sementes durante a defecação. Com isso, eles desempenham um outro papel que é o reflorestamento de áreas degradadas. Então, como os morcegos eles expelem as fezes durante a defecação, durante o voo eles fazem isso, então isso contribui para um reflorestamento de áreas degradadas, o que eles ajudam a plantar uma grande floresta, Eles ajudam a degradar, eles ajudam a reflorestar áreas degradadas. Então, esse é um outro papel importante. Tem algumas espécies de morcegos que podem dispersar mais de 1.000 grãos, e mais de 60 mil grãos. E um outro papel importante, que os morcegos desempenham é que eles são controladores de inseto. Então, os morcegos, eles consomem até o dobro de seu peso corporal, com insetos, e durante uma única noite eles conseguem fazer uma alimentação do dobro do seu peso, o que ajuda principalmente ajuda a controlar pragas, causadoras de danos, principalmente na silvicultura como na agricultura, e eles são os grandes controladores naturais.
Então, esses são alguns papéis importantes que eles desempenham dentre outros papéis, mas esses são um dos principais, os mais conhecidos. Então, trouxe para vocês verem que são mamíferos que são importantes. Então, como objetivo desse trabalho, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento de trabalhos desenvolvidos na região de Altamira, Pará e entorno, com a finalidade de criar uma lista de espécies de morcegos. Então, como material e métodos, foi realizado um levantamento de dados a partir de 12 trabalhos. Esses trabalhos, eles englobam artigos, dissertações, monografia, resumo de campo e congresso, e resumos de congresso, tanto de Altamira, Pará quanto o entorno, destacando as famílias, subfamílias, gênero e espécie. Para obter esse levantamento desses 12 trabalhos, eles foram pesquisados e encontrados em sites como o Google Acadêmico, o Cielo, no banco de dados do grupo de pesquisa Quiruxingu, da Universidade Federal do Pará, campus Altamira, e dentre outras plataformas acadêmicas. Então, posteriormente, foram adicionados em uma planilha eletrônica, destacando informações como título dos trabalhos, formato e grupo de pesquisa, quantidade de famílias, subfamílias, gênero e espécie. Logo mais, utilizando como a revisão e confirmação dos nomes das espécies de morcegos, a lista do site da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quiróptero, e dadas as coordenadas dos municípios de Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu e seus respectivos pontos de coleta, foram elaborados mapas com o auxílio do software ArcGIS. Então, como resultados desse trabalho, todos os trabalhos, a grande maioria dos trabalhos, eles foram realizados no perímetro urbano de Altamira. Ao todo registramos 8 famílias, que são elas Philostomide, Embaloronide, Vespertilionide, Mormopide, Noctiolonide, Moloside, Furipteridide, Natalide, com 13 subfamílias, 38 gêneros e 66 espécies. Então, os gêneros mais frequentes, dentre esses trabalhos, foram Artibeus, Carolia e Sturnira, ambos pertencentes à família Philostomide. A presença desses gêneros se deve à abundância de árvores frutíferas, utilizadas na arborização da cidade e presentes nos fragmentos florestais. Então, aqui a gente tem imagens das 3 espécies mais frequentes destes gêneros. Então, a gente tem o Artibeus obscurus, que foi a espécie de morcegos mais frequente no gênero Artibeus. A gente tem o Carolia perspicillata, que foi a espécie mais frequente também. E a gente tem o Sturnira lílio, que foi também a espécie mais frequente deste gênero. Então, essas 3 espécies, esses 3 gêneros especificamente, eles se alimentam tanto de frutos, insetos, e algumas dessas espécies também eles se alimentam de néctares. Isso são alimentação que é característico da família a qual eles fazem parte, que é a família dos Philostomide. Então, aqui a gente tem a tabela, onde a gente apresenta os 12 trabalhos, apresentamos os títulos, o formato. O formato é a categoria se ele é um resumo, se ele é um artigo, se ele foi uma dissertação, e o grupo de pesquisa é com o que esse trabalho está relacionado. Se ele está relacionado com sementes de morcegos, que eles dispersam, com dípteras, com moscas, com parasitas em morcegos, com efeito do uso do solo, com guildas tróficas. Então, os grupos de pesquisa a qual esse trabalho vai relatar ou vai trabalhar nele. E aqui a gente tem os locais de coleta, A gente tem os mapas com os locais, e cada pontinho desse aqui, ele representa no mapa o que o trabalho, qual é o formato do trabalho.
né? Se o trabalho foi uma apresentação, se foi um artigo, uma dissertação ou algo do tipo. A gente tem as listas de espécie, né? A gente apresenta aqui para vocês Carolia, que foi a que teve mais citações dentre os trabalhos. A gente tem aqui os artibeus e temos o Sturniria. Então, vale ressaltar também que a grande maioria dos trabalhos, né, como já falei, foi feita, né, desenvolvida nos perímetros urbanos, mas vale ressaltar que alguns trabalhos eles foram realizados dentro do centro urbano, né, onde eles apresentam uma redução, né, onde essas áreas apresentam uma redução da diversidade de espécies de morcegos. Né? Então, essas áreas, a quantidade de manchas florestais, elas são mínimas, o que leva a essa menor disponibilidade de recursos e abrigos. Então, os morcegos mais frequentes no centro da cidade, no centro urbano de Altamira, os morcegos insetívoros, né? Então, vale salientar que é de extrema importância ter no centro urbano áreas verdes, né? Que áreas verdes estejam presentes nesses locais, nesses ambientes, possibilitando aí o bem-estar não só da nossa espécie, né, mas também da espécie de quirópteros, né, já que são morcegos, né, são mamíferos que desempenham serviços ecossistêmicos de extrema importância para o ambiente. Então, como conclusão, de acordo com o levantamento de dados, vale salientar que há um número relevante de espécies de morcegos encontradas na região de estudo. Deste modo, os resultados obtidos contribuem de forma significativa para o conhecimento da fauna de morcegos presentes e requerem estudos mais detalhados sobre a diversidade dos quirópteros na região de Altamira, Pará. Então, aqui agradeço ao primeiro simpósio, né, de conservação da biodiversidade. Agradeço por vocês ter dado essa oportunidade de falar um pouco sobre esses carinhas, que são de extrema importância para o ecossistema. E aí está o meu nome, meu e-mail, qualquer coisa pode entrar em contato. E deixo também para vocês as nossas redes sociais, né? O Quiruxigo, toda semana ele está publicando novidades, né? Conteúdos novos sobre esses carinhas. Então, quem tiver interessado, quiser acessar, seguir a gente para saber o que é postado, saber informações importantes, desmitificar um pouquinho, né, coisas errôneas que levamos. Então, aí tem o nosso Instagram, @Kiro_Xingu, e o nosso Facebook, @KiroXingu. O nosso e-mail também pode estar entrando em contato com a gente, que estamos aqui para responder todos. Então, muito obrigado, um bom evento a todos e tchau, tchau!